Então, agora gravando, eu dou as boas-vindas em nome do movimento da Federação Brasileira de Psicodrama e apresento para vocês, então passo a palavra agora para a Luísa de Oliveira, no papel de diretora de publicações. Lu. Bom, sejam bem-vindos. Esse é um projeto idealizado e executado e planejado por Leila Kim e Heloísa Fleury. Eu só vou dar as boas-vindas. Eu sou, nesse momento, diretora de publicações da diretoria executiva da FEBRAP, e eu tenho muito apreço pela revista Viva, então eu achei sempre muito, eu fui conhecendo e gostando. E, assim, eu acho muito interessante a ideia e a proposta, e eu espero que a gente possa trabalhar aqui hoje bem e tranquilamente, mas eu só quero dar as boas-vindas e eu gostaria que Leila apresentasse e seguisse aí, apresentasse o Luiz, para a gente seguir. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, para quem não me conhece, eu sou Leila Kim, e a revista, como toda a história, ela acontece de acordo com os eventos que vão transcorrendo. E a revista Viva ela foi criada a partir da apresentação do trabalho de autores que haviam no volume de metodologia ativa, que foi editado por mim. E, a partir daí, a gente pensou em dar continuidade. Até foi comentado, a revista Viva, olha aí, foi até a Heloísa que falou, que legal os autores apresentando, né? E, com isso, a gente ficou 2 anos, né, Andréia? 2 anos trabalhando, no qual eu sempre dirigia. E eu já há algum tempo eu vinha colocando, e a Andréa falava, não, Leila, vai, tá bom, a gente não mexe. A Heloísa falava também, quando tiver alguém para te substituir por qualquer situação, a pessoa vai fazer do jeito dela. E aí eu fiquei muito feliz quando, na primeira reunião da nossa equipe, a Luísa e a André me disseram que o pessoal, alguns elementos, né, filiados à FEBRAP, queriam que outras pessoas dirigissem, além de mim, né? E eu achei ótimo, porque era algo que eu queria muito. E deram até sugestões de algumas pessoas, mas eu gosto muito da direção do Luiz. Acho o Luiz uma pessoa que tem a questão da academia, mas é um psicodramatista que eu admiro muito em questões de grupo, que vem nos ajudando muito, Luiz, né, durante as diferentes gestões. E aí eu perguntei se o Luiz aceitava esse desafio, né, Luiz? E o Luiz aceitou imediatamente, ele é uma pessoa extremamente colaboradora. E, para mim, é assim, gente, eu vou estar aqui, eu vou estar dando suporte junto com a Luísa nas questões do WhatsApp dos autores, né, na definição do título, na organização. E, ao mesmo tempo, eu vou estar ali, estou deixando que cada um que vier, o primeiro é o Luiz, na próximo mês é outro, sempre na quarta sexta-feira do mês, à noite, né? A gente mudou para a noite, para ver se vocês participavam mais. E cada um vai podendo dirigir do seu jeito. Isso, para mim, é muito bom, porque eu vou estar aprendendo com vocês, né? E participando. Revista Viva é um projeto do meu coração. E o Luiz também está no meu coração, e é o primeiro que aceitou. E vamos em frente, né, Luiz? Sim. Agora a bola é sua. Então, quando você me ligou, eu estou de férias, teoricamente. E eu não saberia se eu estaria viajando ou não, porque com essa chuvarada aí,
a gente foi adiando as viagens, né? Mas logo eu decidi que eu viria aqui, porque eu sempre falo para a FEBRAP, quando pergunta para mim se eu quero dirigir, eu não tenho sim ou não, tem sempre um obrigado, né? É sempre uma honra, é um agradecimento. Por quê? Porque eu sou antigo, eu estou no psicodrama, para quem não sabe, desde 76, né? Sou dos antigos, né? Sou um dos cofundadores da FEBRAP. Então, vi toda essa evolução, toda a história. Então, é sempre uma honra estar presente nas atividades da FEBRAP, né? Então, mais uma vez, estou aqui para ajudar a gente a refletir sobre trabalhos importantes. Aí todo trabalho escrito é importante, né? Porque é sempre um compartilhar de uma experiência que cada um de nós está fazendo. E é sempre bom ouvir os autores falarem de como é que foi a construção desse trabalho. E a gente depois repercutir e sermos coautores desses trabalhos. Então, acho que a função dessa vivência aqui seria todos nós sermos construtores, co-construtores dos trabalhos que os autores fizeram, né? E levarmos isso, multiplicarmos isso. Então, estou aqui para a gente coordenar, para a gente trabalhar, para a gente vivenciar junto a riqueza desses trabalhos aí que eu já li, então eu já posso ter um veredito inicial de que são muito bons, né? Então vamos lá, podemos começar? Quem seria a primeira apresentadora? Acho que sou eu, né? Você? Heloísa? Então vamos lá, como é que você quer Ô, fazer? Luiz, eu também aqui me coloco à disposição, se você quiser colocar alguém em spotlight, em evidência, se quiser alguma coisa da tecnologia, ou se não quiser nada, também estou aqui, se quiser dividir, tá bom? Qualquer coisa é só me chamar. Bom, sempre quem vai apresentar tem que estar em evidência, né? Posso colocar, então, em spotlight. Heloísa. Obrigada. Então vamos lá, Heloísa. Vamos? Conta um pouquinho de você primeiro. Pois não. A gente tem 15 minutos, né, na sua É, organização? mais ou menos, sim. Tá bom. Vou tentar usar esse tempo bem. Bom, eu também não sou tão nova no psicodrama, né? Nós já temos cabelos brancos, já sabemos que nossa história é longa, né? E eu me formei como psicodramatista em 86, né? Com uma turma aqui de Brasília, Marlene Magna Bosco, e com Eveline Cascardo Ramos, essa turma aí que ainda está atuando, graças a Deus. E eu usei o psicodrama desde o momento que eu comecei a estudar. Então, eu divulguei o psicodrama e toda a minha vontade e contaminei muitas pessoas que trabalhavam comigo na época, na Eletronorte, que é aqui no Brasil também, e muitas pessoas foram fazer o curso de psicodramatista, porque eu fiquei encantado desde o momento que eu entrei e Moreno entrou na minha vida e nunca mais saiu. Graças a Deus ele me acompanha todo esse tempo. Então vamos lá para o nosso artigo. Esse artigo, gostaria de falar para vocês que eu sou voluntária da Associação de Voluntários do Hospital São José, em Fortaleza, desde o ano 2000. E, então, já tem muitos anos. E eu trabalho com pessoas que vivem com HIV e AIDS. Trabalhei muitos anos, 16 anos, dando plantão dentro do Hospital São José, então, junto a pessoas internadas como voluntário. Um plantão semanal, responsável, aquele que você não pode faltar, porque as pessoas estão ali esperando você. E nós dávamos, eu falo dávamos porque em 2016 eu comecei as oficinas. E esse artigo realmente fala de uma oficina que eu trabalhei com pessoas que vivem com HIV e AIDS, e eu denominei Eu e Meu Mundo.
né? Oficina com pessoas que vivem com HIV e AIDS. Fazendo assim um pequeno introito, Luísa, só um minutinho. Eu estou com dificuldade de ouvir você um pouco. Não sei se para os outros. Seu microfone está muito perto. Não, acho que está bom. Vocês estão me ouvindo? Estou ouvindo bem. Você está A gente usando escuta, do mas pode falar computador, um né? pouquinho mais. Devagar. Não devagar, com mais força. Mais Mais alto. alto. Tá bom. Isso. Ok, tá bom. Então, começando, o mundo HIV/AIDS mudou muito, né? A pandemia chegou no Brasil em 1980, como eu coloco na introdução, naquela época que era tudo obscuro, ninguém sabia o que era. Igual nós estamos passando com a Covid, que todo dia a gente aprende um pouquinho. Então, naquela época, a pessoa vinha doente e a gente não sabia o que fazer com ela. Tínhamos muito cuidado e as pessoas tinham muito cuidado também, os profissionais de saúde tinham muito delicadamente usando, porque com equipamento, com toda aquela condição de segurança, havia muito problema, porque não se sabia como é que havia essa contaminação. Então, depois disso, nós passamos por uma época muito difícil, obscura, porque as pessoas recebiam o diagnóstico e estavam realmente perdidas. Elas não sabiam nem o que fazer da vida. E aí, os profissionais de saúde, as pessoas que atendiam, estavam aprendendo a cada dia, a cada minuto. Igualzinho na Covid, né? Muita dificuldade, muitas pessoas morrendo, não sabendo o que fazer. Então, aos poucos, nós fomos evoluindo nesse sentido, e as terapias antirretrovirais foram acontecendo, foram chegando no Brasil, fomos podendo ajudar essas pessoas, mas o que era mais importante era ajudá-las emocionalmente. Em termos biológicos, já que você começou a entender muito melhor, fazer um trabalho de especulação boa, com muitos testes, muitos remédios, com variações e experimentações medicamentosas para ver como é que as pessoas reagiam. E isso foi evoluindo, graças a Deus. Então, aquela morte anunciada que a pessoa tinha quando ela recebia o diagnóstico, isso foi minimizando. Hoje em dia ainda existe, né? Quando a pessoa está contaminada, ela tem esse diagnóstico, mas ela já tem um suporte muito grande, já existe uma tranquilidade no sentido de dizer a ela, se você seguir as orientações médicas, se você realmente aderir aos antirretrovirais, a terapêutica medicamentosa, fizer seus exames, fizer o acompanhamento, você vai ter uma sobrevida tranquila. Você vai poder viver como uma pessoa, entre aspas, normal. Porque você tem uma doença, igual uma pessoa que tem um câncer, também fica ameaçado, mas você vai ter o domínio a cada dia do conhecimento e do autoconhecimento em termos biológicos. A coisa mais sensível é a parte psicológica, é a parte emocional. Então, até hoje, ainda existe muito preconceito, muito preconceito. As pessoas que são contaminadas, elas têm medo de, muitas vezes, falar com a sua família, falar para as pessoas que possivelmente possam ter contaminado, porque elas têm receio de serem rejeitadas. E podem ser rejeitadas. É um grupo muito delicado. Então, esse grupo foi um trabalho que eu fiz na Associação de Voluntários do Hospital São José. Eu fazia quinzenalmente oficinas e eu escolhi esse dia para fazer esse artigo. Então, o que nós fizemos? Uma coisa muito importante. Todo o grupo que estava participando foram 8 pessoas. Essas pessoas elas já estavam com a carga viral zerada. Isso quer dizer o seguinte, a pessoa que tem uma carga viral não detectável, ela tem a tranquilidade de não transmitir a doença para ninguém que ela venha se relacionar. Isso valoriza muito, né? Traz essa pessoa
de uma forma assim, para chegar a amar, a ter um parceiro ou parceira, a ter o seu companheiro ou companheira de uma forma muito mais tranquila. Então, todos eles interessantes, eles estavam nessa condição. Isso favoreceu muito. Mas o que acontece nas oficinas? A gente favorece com o psicodrama, com a condição de todos os recursos que nós temos, das técnicas, do manejo, da tranquilidade de ser facilitador, né? No caso, sou facilitadora, para a imersão das emoções. E o que eu usei? Usei os objetos intermediários, que é uma coisa que eu tenho um arsenal bastante grande, muito. Ele aparece aí no artigo. Eu fui aos pouquinhos, desde meus filhos pequenos, já fui juntando isso. Tem muita coisa que eles brincavam. Então, tem um material que a gente divulga não, espalha no recinto e as pessoas vão fazer as suas apresentações, né? Então, qual foi o método que eu usei? Eu usei a sociologia, né, Moreno, com teoria, usei o psicodrama como metodologia, essa é a figura 1 do meu artigo. A oficina, que é o contexto, e as técnicas psicodramáticas, de objetos intermediários, inclusive, um deles a música. Eu sempre uso música. Eu aprendi com Erialdo na minha formação, valorizar a música. Então, eu adoro, sempre aqueço com música, para tranquilizar, para harmonizar, para sintonizar, para que a gente fique no grupo de uma forma, entre nós, bastante harmônica. Então, eu comecei, eu já falei um pouquinho aqui na parte de introdução, a oficina. O que nós fizemos? Nós seguimos as etapas do psicodrama, né? Tínhamos o planejamento, era 2 horas, a proposta de trabalho, lá a nossa casa de apoio, né? Que acontece, as oficinas. Depois tivemos o desenvolvimento da oficina e, em seguida, nós tivemos o compartilhamento. Se vocês forem vendo aí no artigo, eu mostro, nessa figura 2, o material que foi exposto para manuseio de escolha, as consignas que nós demos para que eles ficassem à vontade, e eles iam construir o seu mundo, e eu se mostrar, eu e meu mundo, com aquele material. Escolhessem à vontade, não tinha tempo marcado, não tinha nenhuma restrição nesse sentido, e cada um ia fazer isso à frente de si. Nós nos sentamos no chão e ficamos em um espaço gostoso, à vontade, as pessoas se sentem acolhidas, muito abertas para dividir suas emoções em tudo que elas sentem. Então, nessa figura 2, eu mostrei isso, esse material, né? E depois pedi para que essas pessoas construíssem esse seu mundo, se representassem, e eles tivessem um momento de apresentação do seu trabalho, quando todos terminassem. Então, as 8 pessoas fizeram isso, e eu passo no artigo a mostrar a representação de cada um. Então, cada um mostra, né, em si onde ele está representado, qual a peça, né, qual foi a figura, qual foi o animal, ou foi o boneco, ou foi qualquer peça, porque a gente é assim, né, objeto intermediário desse jeito, a gente denomina qualquer coisa com seu conteúdo, você que escolhe. Então, eu passo nesse artigo a mostrar cada um, né, e eles falando sobre o que eles tinham feito, a sua obra, né? Então, cada um usou, foi a apresentação voluntária, não definia quem ia fazer, contanto que todos chegassem a fazê-lo, nessa apresentação. E no artigo eu mostro a representação de cada um, né? Então, 8, então, tem participantes. Aí tem a figura 3, a figura 4, vamos até no final com todos eles, né? O que é importante aqui dizer é que essas pessoas elas tiveram muita facilidade de trabalhar com material.
primeiro que muitas falavam, poxa, que bom voltar à infância, brincar de joguinho, de construção, de juntar e montar peças, isso era gostoso. Então, rio, outros achavam interessante, outros olhavam assim para o lado para ver o que os outros estavam fazendo, mas ficavam construindo, uns faziam mais rápido, outros faziam mais devagar, mas apareceram obras maravilhosas, eu fiquei muito encantada com tudo que eu vi, com tudo que eu ouvi. Então, eu apresento todas as obras, né, que a gente chama de obras, aí são obras de arte, para mim, mostrou o que está dentro de si, é maravilhoso. Né? E o que essas pessoas falaram. Então, vocês veem, uma pesquisa qualitativa, né? Nós trabalhamos com as condições, os conteúdos que eles verbalizaram, que eu coloquei todo no artigo, e com o encerramento da oficina, depois dessa apresentação, nós pedimos que essas pessoas falassem um pouquinho para a gente como é que elas se sentiram, como é que elas estavam saindo da oficina, comparação, inclusive, com o momento de entrada na oficina, o que elas podiam dividir conosco dessa experiência. E o que foi muito bom foi que essas pessoas falaram que elas se sentiram à vontade, que elas sentiram que foi muito interessante vê-las projetadas naquelas peças, e que elas nem imaginavam que elas se vissem assim, e que achassem que o seu mundo era desse jeito. Então, elas se descobriram, e descobriram as emoções, e compartilharam as afeições, e nós podemos favorecer essa possibilidade de união de emoções, de compartilhamento de afetividade. Muitas vezes há a emoção de as pessoas às vezes choram, às vezes outras riem para não chorar. Então, sempre tem muita divisão de compartilhamento de afetividade, né? A gente coloca que esse coletivo, essa oportunidade que essas pessoas têm de trocar, né, de elas poderem partilhar e com pessoas que elas confiam, num ambiente seguro, confiável, que a gente conversa muito sobre o sigilo, né, que aquilo ali deve ficar ali. Muitas vezes sabemos que até eles podem comentar, mas a gente mostra que a gente precisa ter esse respeito, e muitas vezes as pessoas colocam coisas que não colocariam em outros ambientes, em outras reuniões, né? Tem outras reuniões que são de outros tipos de trabalho. Então, uma das coisas que mais eles falaram foi o luto por perda das relações e as pessoas. Eles gostavam por terem se contaminado, né? Esse foi um conteúdo bem presente no verbal deles. A outra, a facilidade e o prazer em representar o seu mundo, como já falei, né? Todos eles falaram que foi fácil, foi gostoso, foi surpreendente para eles. Não só ver a sua arte montada, mas as dos colegas, né? E as similaridades que existiam, mesmo que as peças fossem diferentes, as pessoas verbalizavam coisas com conteúdos muito similares. Então, houve ganho dos sujeitos nesse sentido, um crescimento do autoconhecimento, que é a forma maior, assim, mais forte que a gente considera, quando a pessoa começa e desenvolve o seu autoconhecimento, para poder ter essa segurança de viver essa vida da forma melhor que ela achar que deve, né? Então, a liberdade de expressão, a liberdade de colocação de conteúdo de qualquer tipo, não há restrição nenhuma nesse sentido. Então, eles verbalizaram, os participantes, inclusive, que nunca tinham ido, disseram que bom, eu imaginei se era bom ou se não era, e agora eu vou vir sempre nas oficinas, porque eu achei muito gostoso. A gente faz as considerações finais agora, como facilitador, né? E para mim é motivante a possibilidade de psicodramatizar, adotar e livremente o psicodrama e fazer de uma forma muito tranquila, mostrando, inclusive, o grande cabedal que tem a nossa metodologia psicodramática, né? E agradeço sempre todas as oportunidades que eu tenho, porque eu aprendo muito com isso, aprendo demais. Eu acho que uma das pessoas que mais ganha sou eu mesma, como facilitadora, porque a gente sente e vive, e eu brinco até dizer,
eu sou soropositiva de coração. Eu não tenho o vírus dentro de mim, mas no meu coração já foi contaminado por toda essa vida. E eu gosto muito de poder ajudá-los. Bom, Essa é a minha exposição e eu quero prosseguir nessa possibilidade e poder cada vez mais divulgar nosso trabalho como psicodramatista e favorecer que as pessoas possam ficar mais felizes com essas oportunidades que a gente tem de divisão desse ambiente que a gente cria e a segurança e a afetividade que a gente tem. É isso. Obrigada a tá bom. vocês. Eu acho que você foi muito feliz na escolha da proposta, quando você propôs eu e o meu mundo, né? Que são pessoas que estavam, primeiro, ameaçadas de não estar neste mundo pela morte, depois, pela discriminação social, né? Daí, quando você possibilita que elas se insiram neste mundo, se vejam pertencendo a este mundo, se reconciliam consigo mesmo, não é? E com muita força para ocupar o seu espaço. Então, todas as cenas que eles fizeram, os seus relatos, eles chamavam a atenção para a força que estava vigorando neles, né? Uma força de vida, né? Então, acho que estavam tomando a continuidade da sua história. Muito Uma bom. coisa importante, né, Luísa, só para complementar, é que essas pessoas, a maioria delas, já passaram por momentos muito difíceis de ficarem 30, 40, 50 dias numa UTI. E elas sobreviveram. E agora estão sobrevivendo melhor ainda, porque estão aprendendo a conviver com a sua própria, esse próprio ser novo que elas conseguiram entender. Obrigada. Então, tá bom, muito bom. Podemos ouvir o outro trabalho agora em continuidade. Vou Depois tirar a aqui gente vai meu som, viu? Depois a gente vai fazer reflexões sobre o que você falou aí. Quem que é a Leide que vai apresentar? Para quem eu dou a mão para subir no palco? Pode ser eu. Aí depois eu passo a bola para a Leide, depois ela passa a bola para mim e a gente conversa. Ah, então vamos as duas, assim, dou a mão para o Luiz, daqui a pouco para o Luiz descer, e vocês duas ficam aqui no palco. Vamos brincar um pouquinho. Vamos lá, começa a Cátia. Então, vou seguir a lógica da consigna que você pediu para a Luísa. Então, vou me apresentar um pouco, bem brevemente. Eu tenho 10 anos que eu sou psicóloga clínica, trabalho com transtornos mentais graves, desde internação a ambulatório, e tive a intenção de fazer um mestrado para falar sobre a correlação de dependência química com elementos de masculinidade tóxica e como essa questão identitária, questão de gênero, permearia esse adoecimento, esse transtorno e o tratamento disso. Contudo, veio a pandemia. E aí, óbvio, que eu fui escolhida por um tema e não um tema que eu escolhi, que foi agraciado. Mas vai cumprir de qualquer forma e cumpriu com a intenção de retribuir através do estudo científico, da universidade, da academia, tudo que eu tenho aprendido com as pessoas com as quais eu tenho contato. E aí, durante a pandemia, até coloquei essa metáfora que é utilizada pela carreteira, eu vi pelas janelas virtuais outras perspectivas dentro de uma pandemia extremamente negacionista, uma pandemia com muita dor, com muitas perdas, com muito sofrimento, eu vi uma perspectiva de esperança. E foi através de seguir pessoas da minha família, conhecidos, e até mesmo o governo de Camalaú, na prefeitura, que eu fui vendo a forma como eles davam com tudo que estava acontecendo. Então, por isso que o mestrado descambou para esse lado. Leide me apoiou muito durante a pandemia também. Ela acabou entrando junto, não formalmente, mas entrou de alma e de coração nesse estudo e me ajudou bastante nas entrevistas, nos desabafos da madrugada, escrevendo muita coisa e produzindo até a imagem que a gente vai mostrar nos slides. Então, eu pedi para a Leide subir, que acho que mostrando imagens também fica mais estimulante para vocês entenderem essa logística.
Deixa eu subir aqui. Acho que antes de você passar, Kátia, eu vou me apresentar rapidinho para eu não me apresentar no meio, né? Isso. Talvez. Será? Deixa eu descompartilhar. Aí eu compartilho. Senão fica cortado, né, nossa apresentação. Bem, eu sou a Cileide, né, Leide, sou psicóloga também, né, há quase 18 anos, psicodramatista, trabalho na área da assistência social, então sou uma trabalhadora do SUAS, né, do Sistema Único de Assistência, e entramos juntas, né, eu e Kátia aí na pós-graduação, hoje eu estou no doutorado, e acho que nós nos encontramos, como disse o Moreno, né, no inconsciente aí coletivo, ela com a família de Camalaú, né, na Paraíba, eu também com a mãe, que nasceu na Paraíba, eu descobri hoje que é 38 minutos de Camalaú, então são coisas interessantes da vida. E eu vim na pandemia também estudando redes, né, principalmente porque eu trabalho com muitas redes aqui no Distrito Federal, e os desafios da pandemia atravessaram essas redes, eu acabei escrevendo também sobre redes, e foi quando eu e Kátia, a gente, pensando nas nossas angústias, né, de pós-graduandas, pensamos, vamos fazer então um trabalho de rede juntas, né, e surgiu essa oportunidade que a gente vai contar aqui para vocês hoje. Então, agora eu vou compartilhar. Vamos lá. Continua. Aí, Kátia. Então, a Inês que orientou o trabalho, né, juntamente, eu diria, com a Leide, que a Leide, para mim, foi uma excelente orientadora, ela me tirou da desorientação e do caos que eu estava entrando por conta da pandemia junto com o mestrado. E aí, graças à perspectiva de esperança que eu vi essa perspectiva também de solidariedade, como a gente coloca aqui no início, a gente decidiu estudar. Pode passar. Esse é o brasão de Camalaú. A gente deixou no fundo, no slide. Pode passar, Leide. Na medida que a gente foi escrevendo, eu primei muito por trazer essa cultura, essa arte, essa forma de nomear a realidade compartilhada que o nordestino tem. Então, eu sempre procurei colocar nos temas que a gente consiga por análise temática, algumas referências, até mesmo a própria escrita foi com base na Renascença. Tudo referência ao Nordeste, principalmente o que é mais focado no Paraíba. E aí eu trouxe essa expressão do Suassuna, que é não troco meu gente pelo ok de ninguém, que se adapta muito bem, inclusive, ao que estava acontecendo na pandemia. Enquanto uns diziam tá ok, os nordestinos falavam que não. Eles diziam outra forma davam outra toada para a condução. Aí tem uma foto do Alto de Camalaú, uma cidade, né, um município pequeno. Ele tem pouco mais de 7 mil habitantes. Só para vocês darem uma visualizada de como é. Aí não pegou a parte que tem um açude, onde tem o carnaval que eles tanto falam. Essa aí é a foto da cidade. Cidade do município. Então, umas características ali tem a foto ali, ó, do carnaval, Leide. Ali do açude, onde o povo bota o chuveiro. Então, é um povo que nas entrevistas apareceu muito esse discurso, um povo festivo, um povo muito, uma religiosidade, mas uma religiosidade assim, muito voltada para a cultura, assim. Um foco no São João, um foco no Carnaval, nas festas de São José, que é o padroeiro de Camalaú, e a forma como eles estavam em profundo sofrimento durante a pandemia, porque não podiam se encontrar para comemorar, não podiam estar compartilhando essa energia que eles têm. É uma cidade muito calcada na musicidade. Eles são, em grande parte, músicos, muitos autores, poetas. Depois eu descobri, Leide, que a maioria de lá também é descendente dos Seifaditas, aí casa bem com a descendência do Moreno, onde eles são descendentes dos judeus Seifaditas, ou seja, muita música, muita cultura, muita arte, então não é à toa. Lá está agora com a rota do turismo, do Cariri, tem uma comunidade muito envolvida com a política, envolvida e participativa. Então, tem alguns elementos aí da cidade de Camalaú. Deixa eu passar, gente. A gente traz mais algumas imagens, né, representativas do contexto que estava acontecendo, da pandemia, de negacionismo, o governo com estratégias, eles tiveram problemas, inclusive, com o prefeito anterior, que não queria adotar os protocolos sanitários, e depois teve uma eleição muito acalorada, e começaram a adotar os protocolos corretamente.
e foi o que o salvou. E aí eu trago a referência dessas janelas, que eu gostei muito do que a carreteira trouxe como metáfora, onde ali a gente conseguia, através da virtualidade, ver mundos muito e absurdamente visíveis, e mundos também invisíveis. Camalaú era invisível para mim, começou a ficar visível, e a ideia era que o mestrado trazer a visibilidade também para eles. É tanto que na entrevista, depois das conversas, não era bem entrevista, era mais conversas, eles falavam que estavam se sentindo vistos por eles mesmos, porque eles não tinham uma perspectiva de que estavam fazendo algo tão interessante, tão importante naquele momento. E ali eu pude ver esses pontos de esperança, como conhecer o Consórcio Nordeste, o próprio movimento do povo de Camalaú, assim como ter que ver assim, de maneira escrachada e com resultados catastróficos, que foi o negacionismo necropolítico do governo federal, que a gente também acompanhou e está bem mais descrito no trabalho. Aí tem a metodologia de pesquisa, onde a gente usou um estudo de caso, pelo paradigma interpretativo, para que a gente pudesse ter essa visão da pesquisa qualitativa mais da reflexão, da interpretação, trazendo a complexidade que é a análise de um caso como esse, e nos dá mais flexibilidade para que a gente conseguisse aprofundar no estudo, mantendo essa humanização na pesquisa, ao invés de ser algo só positivista, objetivo e uma neutralidade que não existe, no nosso ponto de vista. Né? E aí os procedimentos que foram usados. A gente utilizou uma articulação pela técnica bola de neve, e aí nessa técnica a gente tem uma semente, que foi o prefeito em exercício de Camalaú, que é o meu primo. Então ele veio para uma convenção aqui em Brasília, com todos os respeitos aos protocolos, e aí a gente começou a acessar outras pessoas, porque como ele conhece muita gente na cidade, desde a senhorinha da zona rural, que ajudou ele quando era bebezinho, até pessoas mais influentes, ele ajudou a gente a construir uma amostragem interessante de participantes. Ele foi o ator-chave e foi puxando outros atores-chaves para a gente conseguir as entrevistas. As entrevistas foram realizadas, a gente fez análise temática com a ajuda de um software, que era esse Max PDA, e aí depois a Leide, com todo o seu talento tecnológico adquirido durante a pandemia, nos ajudou com a construção desse mapa de rede sociogramático, através das narrativas, né? A forma como eles contavam a história do que eles tinham vivido, com quem eles podiam contar. A gente construiu essa imagem e, com base nessa imagem, a gente conseguiu visualizar as vinculações, os tipos de vinculações que compunham essa rede. E aí vem essa pergunta com base, né, moreniana, quem sobreviverá numa situação dessa? Aí eu gostaria que a Leide falasse um pouco. Você pode, Leide, falar? Você tem domínio de redes de um jeito que eu adoro ficar ouvindo, inclusive. Não, só para dizer, a gente vai entrar um pouco agora nos resultados, rapidinho, mas para dizer que a gente teve por base, além da socionomia, né, e da questão sociométrica e do Moreno, um diálogo entre outros autores de rede, que é, por exemplo, o Slutsky, que traz essa questão da rede significativa, né, um autor mais numa linha sistêmica, mas que trabalha essa questão da rede, não só familiar, mas comunitária, né, e de com quem que a gente pode contar, essa é a grande pergunta, né, que ele faz no mapa de rede que ele traz como proposta. E um outro autor que também traz a questão da rede solidária, a rede colaborativa, a rede horizontal, que é o Roveri, que é um autor que vai fazer esse diálogo, então, com a lógica sociométrica de Moreno, né? Então, a gente se baseia neles, e na teoria também da psicossociologia, com esse olhar mais da sociologia crítica, né, e de como a gente viu esse momento de pandemia. Bem, aí a partir das narrativas, né, dos protagonistas aí que participaram conosco, né, dessa pesquisa, a gente cria esse mapa, que é um mapa sociométrico, no sentido da gente ver também as vinculações dessa rede, né? Então, a grande pergunta nas entrevistas foi essa: com quem que eu posso contar, né? E aí, então, a gente entrevistou profissionais da área de saúde, da área de assistência social, da vigilância sanitária, protagonistas também comunitários, então padre, pastor, lideranças comunitárias, pessoas da cultura, né, da cidade, prefeitos, pessoas da educação, então professores ali, ou quem está ali à frente da educação. E foi muito importante eles se perceberem, como Kátia disse, né? A gente, quando faz a pesquisa, a gente não está só curioso para saber, né, como as coisas acontecem, mas também é interventiva a partir do momento que as pessoas se escutam, né? Então, isso foi muito emocionante.
E nessas narrativas a gente começou a analisar as vinculações ali, né, de cada setor. Então a gente foi vendo as reciprocidades, também as relações conflituosas, na lógica do mapa sociométrico, nesse sentido de quem me atrai, né, quem eu me aproximo, quem eu posso contar, mas também aquelas pessoas que afetam ali o meu serviço, que, a meu ver, também me atrapalham de alguma forma. E a gente viu, então, as fortalezas e as fragilidades nessa configuração de rede, né? E não só numa perspectiva de uma configuração interpessoal, mas numa perspectiva de configuração macrosocial, porque aí a gente vem com uma lógica da psicologia social crítica, né, da sociologia, pensando que a pandemia atravessou o contexto econômico e isso também atravessou aí a questão do fechamento do comércio, né? Então a gente vai vendo que isso causa, sim, conflitos, né, nas cidades e nas regiões. Então, nessa lógica macrosocial que vai interferir nas relações. Eu vou passar aqui para o próximo, que aí eu amplio um pouquinho a figura, que acho que dá talvez para ver um pouco melhor. Mas aqui a gente tem, então, né, pessoas que contaram fortemente umas com as outras, que estão nessa seta um pouco mais forte, então tem uma lógica de reciprocidade dessas vinculações. Então eu tenho, por exemplo, todo mundo praticamente contando com a saúde, né? A saúde é uma protagonista, digamos assim, bastante escolhida nesse momento, obviamente, porque ela estava, de fato, atuando e todo mundo a favor, né, dela. E nesse sentido, a gente tem essa questão muito das pessoas contarem fortemente com a saúde, mas tivemos relações de reciprocidade, por exemplo, né, da prefeitura com a comunidade, da prefeitura com a liderança comunitária, tentando intermediar também questões socioeconômicas, questões culturais, né, da igreja com a liderança comunitária, também fazendo essa mediação. Contou de forma frágil, né, a gente tem uma zona rural que contou com todos esses atores, mas com uma fragilidade maior, né, que a gente faz uma discussão também da questão da exclusão sociodigital, do acesso que é mais difícil, então conta de uma forma um pouco mais frágil. Então a gente tem essa questão, né, aí, por exemplo, da saúde com a zona rural, da educação com a zona rural, que foi, de fato, a que mais a gente viu uma reciprocidade, porque a educação, ela se esforçou para ali levar uma questão de inclusão sociodigital, então foi na área da educação que eles começaram a pensar mais na questão da inclusão sociodigital, e aí a gente vai tendo também relações frágeis e de conflito. E aqui a gente viu que é uma comunidade muito horizontal, nesse sentido de ter vínculos fortalecidos, e por isso que conseguiram aí vencer, né, de certa forma com algum sucesso, o enfrentamento da pandemia, mas a gente sabe que em todas as regiões, não só em Camalaú, as relações frágeis com a vigilância sanitária, principalmente dos comerciantes, que precisavam manter as portas abertas por questões econômicas, e aí isso traz um certo conflito comunitário, né, com o comércio, com as pessoas que estão ali mais próximas, muitas vezes, da cultura, né, que a gente sabe que a economia da cidade gira em torno dessas questões comerciais também, dos fabricos, das vendeiras, como a gente viu aqui. Então, assim, passando rapidamente, né, uma análise dessa figura que a gente montou, e aí essa foi a nossa primeira temática, foi na lógica da análise temática que a gente fez das narrativas. A primeira, então, foi da análise dessas vinculações de rede, e aí vou passar para a Kátia para ela falar um pouquinho da segunda. Mas antes de passar para ela, só algumas evidências eu deixei aqui, Kátia, para a gente ler, para vocês verem aqui o relato das pessoas. Estou vendo aqui o horário da gente. Por exemplo, eu tenho o Pedro aqui, que é da prefeitura, né? E o que ele vai dizer? É o padre, a gente colocou aqui. Para mim, a relação dele com a prefeitura. A prefeitura, isso. Para mim, em relação a isso, eu vejo que o corpo político do governo municipal tem contribuído bastante, tem contribuído muito para que a comunidade pudesse vencer esse período difícil. O prefeito, eu tive uma reunião com ele e nos ofereceu bastante coisa, então a gente vê aqui uma vinculação fortalecida entre a prefeitura e as igrejas, né? Até porque a gente sabe do vínculo comunitário com as igrejas, né? E uma outra aqui, só a título de exemplo, uma vinculação aí na lógica da associação, né? Então, aí da Secretaria de Educação com a questão comunitária intersetorial. A gente tem aqui o prefeito, ele tem uma ligação muito forte com os prefeitos dos municípios vizinhos, eles sempre trabalham em conjunto. Aqui a gente sempre trabalha em parceria, mesmo antes da pandemia, a gente tem essa questão das secretarias, a gente sempre tem reuniões, e as secretarias, elas sempre precisam umas das outras, né?
como a assistência social, com a infraestrutura. Além dos pais, a gente contou muito com a colaboração, né, dos professores, e os nossos professores foram guerreiros. Então, uma lógica aqui rapidinha, trazendo da colaboração, da associação e de uma certa horizontalidade na funcionalidade dessas redes, né, dessa rede. Catinha. Traz Fale um um pouquinho. exemplo de uma segunda temática, que a gente chamou, né, Só o Real é Contraditório, que é de uma música nordestina. E foi isso que aconteceu. Essa foto aqui embaixo foi na hora da eleição, e foi por conta do ex-prefeito, que foi preso por corrupção, e aí ele teve que sair, entrou o vice, que depois virou prefeito, e aí quem era apoiador de um brigava entre eles com o outro, então eles saíram do isolamento para poder ter esse embate na praça e discussão política. Depois que isso aconteceu, teve um momento, né, do contágio, quando aumentou, eles se seguraram novamente, e aí, no fim, Camalaú, esse aqui é um dos folders que eles publicavam pela internet, eles acabavam conseguindo zerar o número de casos ativos, e com toda a articulação que a gente até percebeu nas entrevistas, a articulação de vigilância sanitária com a Secretaria de Saúde, eles conseguiam ajudar as pessoas que estavam contaminadas para que elas tivessem a chance de sobreviver, pessoas idosas, pessoas doentes. Cada pessoa que faleceu foram bem poucas, se não me engano foram 7 no total. Não sei se no folder que está aqui ainda eram 7, mas são poucas. Dessas que faleceram, cada uma delas, eles colocavam homenagem, eles sofriam com essa perda, como se fossem, de fato, dentro da família nuclear deles. Uma das características que a gente utilizou foi a renascença, né? Então, em cada análise temática, a gente colocava uma referência a um ponto de renda. Então, nesse tema aqui, a gente colocou o ponto de renda do abacaxi, que, graças a uma referência que as rendeiras nos deram do significado de cada ponto para elas, esse abacaxi é isso, né? Entre as situações contraditórias, até mesmo na Renascença, entre pontos contraditórios, ainda assim conseguia-se construir algo que tinha um certo sentido. E na terceira temática, que a gente também usou outra referência nordestina, que não sei, só sei que foi assim, ou seja, eles não souberam muito dizer como eles sobreviveram, mas no fim eles perceberam que foi assim que eles fizeram. A gente conseguiu identificar junto com eles as dificuldades enfrentadas, como a Leite mencionou de alunos, que foi a exclusão digital e educação remota. Quanto a isso, eles também tiveram estratégias. Você deixou o slide, Leite, das estratégias depois? Então, eu me repito. Só passa para ver se tu deixou. Não menciona aqui. Tem. Deixou, então não vou falar não. Então, essas dificuldades, né? Exclusão digital, acesso aos insumos, acesso a médico, demora para chegar a vacina, pobreza, insegurança e medo, ameaça que a vigilância sanitária sofria, falta de repasse dos recursos federais, desassistência pelo Pacto Federativo, negacionismo federal em pactos municipais, desorientações das instâncias estaduais e federais. Então, assim, federal. Então, tudo isso foram as dificuldades identificadas nas entrevistas. E as estratégias que eles tiveram foram de mobilizações das instâncias ali, né, assistência social, vigilância sanitária, prefeitura, eles faziam inclusão, momentos de inclusão digital na praça, com todo o respeito ao protocolo, quando esse já estava instituído, mobilização em relação à vacina, a vigilância sanitária fechou o município, só entrava depois de vistoria, se entrasse alguém estranho, alguém denunciava, ou eles percebiam, eles iam lá, ver se a pessoa estava bem, uma família estava bem, para cortar o contágio. Então, teve uma vigilância sanitária muito atuante e em muitos momentos rígida para que não tivesse mesmo esse contágio. Teve uma articulação entre todos ali, inclusive com outros municípios, para ter insumos, para ter acesso a médico, a vacina. Teve esse acionamento da rede, da comunidade, para a distribuição de cesta básica, kits relacionados à merenda, principalmente porque as crianças não estavam indo para a escola para comer, então a merenda ia até a casa delas. Teve uma atuação muito forte da vigilância sanitária, ela foi um dos grandes protagonistas ali. E, ironicamente, o coordenador da vigilância sanitária é veterinário, e ele fez um trabalho excepcional. Soluções criativas com base em saberes e tradições populares para estimular essa solidariedade. Então, foi muito emocionante os relatos em que não podia ter festa junina, não podia ter São João. Aí, os músicos das cidades, sempre respeitando o protocolo, subiram em cima de um lugar mais alto, um prédio mais alto, estimularam as pessoas a se fantasiarem em casa, e eles fazendo lives, ou eles cantando para que todos pudessem ouvir ali nas proximidades. Eles sempre davam um jeito criativo de manter as tradições.
Teve a reinvenção profissional dos fabricos, que acabaram entrando para a venda online, começaram a se especializar, inclusive cresceram economicamente, e sempre tudo com muito foco na valorização da vida. E aí o ponto de renda que a gente associou no trabalho foi o amor seguro, que é essa modificação que gera transformação no traçado, e o ponto pipoca, que é o ponto que permite a ampliação dessa criatividade, tanto na renda quanto no que foi vivido pelo povo de Camalaú. E a gente tem alguns dos folders, né, que eles divulgavam nas redes sociais, a gente vê algumas dessas estratégias, eles ficaram muito felizes, conseguiram esses 3 cilindros aí, festejaram por conta disso. Então, a forma como eles divulgavam o decreto também para as pessoas mais humildes terem acesso, já inseridas na parte digital. A estimulação às vacinas, o que eu achei interessante nas vacinas, é que em vacinômetro, acho que nesse aqui não está, mas eles sempre colocavam, quando possível, quantas pessoas, inclusive da quilombola, que faz parte lá da região, quantas pessoas da quilombola tinham sido vacinadas. O que diz muito até mesmo da origem de Camalaú, que é uma origem que tem pessoas indígenas, tinham tribos relacionadas à quilombola, tinham pessoas brancos, que eles chamavam de brancos injustiçados, porque eram brancos muito pobres que sobreviveram à era do colonialismo. Então, tudo que eles fizeram no ano de 2020, 21, 22 tem a ver até com a própria história de origem. Como eles divulgavam as notas de pesar das pessoas que faleciam. Isso é só um dos exemplos, né, que eu tirei da página da prefeitura, mas também tinha as páginas individuais. E eu achei interessante a forma como isso casou com as premissas que foram traçadas por uma das figuras lá de referência de Camalaú, que é o Antônio Mariano, que é o Mariano Sobrinho, que é um escritor, é um professor, é uma pessoa, um ator social muito importante lá. Ele escreveu um livro falando sobre Camalaú, e nesse livro, em 1997, ele traçou quais eram as premissas para que houvesse esse trabalho de evolução e de saída da pobreza de Camalaú. Depois que ele foi prefeito, e até quando não era prefeito e ajudava até mesmo a oposição, ele tentava primar por esses princípios, que tinha a ver com modernização, com criação da rede, fortalecimento dessa rede, estruturação na área de lazer, educação, cultura, até mesmo religiosidade. E a gente viu que tudo isso se mostrou muito forte durante a pandemia. Tudo isso foi maximizado durante a pandemia e o que ajudou com que eles sobrevivessem de maneira tão criativa. Acho que é isso. Basicamente, o resumo da ópera foi esse. E foi interessante porque é isso, né? Eles viram como que a horizontalidade, a colaboração, a questão das redes cooperativas, né? Como que se unindo, sendo solidários também, né? Em termos comunitários, eles conseguiram estratégias, né? Para lidar com esse momento difícil. É isso, né, Kátia? A gente recebeu uma crítica construtiva, né, na banca, que eu considerei super válida, que, mas vocês entrevistaram pessoas que pareciam estar no mesmo polo político, né, defendendo a prefeitura e o trabalho que foi feito. Mas eles mesmos tentaram fazer com que a gente tivesse acesso à oposição, até mesmo ao prefeito que foi preso por corrupção e que não concordava com os protocolos. Tentei entrar em contato com ele, mas ele não aceitou participar. E as pessoas também na entrevista falavam das dificuldades de uma maneira crítica sobre a própria condução estadual, da prefeitura, dentro das limitações que tinha. Então, não foi nada muito como poderia ter passado a impressão, talvez, um trabalho de algo muito mágico, muito lindo e perfeito. Não foi isso. Mas foi um trabalho árduo, criativo e solidário. Essa solidariedade, sim, existiu. E foi o que me tocou para fazer o trabalho, né? Porque era tanta notícia ruim, e quando eu vi coisa boa acontecendo, eu resolvi focar nisso. Bom, foram muito felizes em retratar um momento histórico no Brasil, das dificuldades que a gente passou, e presentear a gente que está na cidade grande, poder ver como as cidades menores se organizaram muito melhor do que nós na cidade grande, onde nós estamos muito mais dependentes do poder central, né? E quase amarrados em termos da espontaneidade nossa se organizar, até porque é muito difícil numa cidade de mais de 1 milhão de habitantes a gente ter
essa percepção, né? Mas acho que é uma semente para a gente aproveitar e sentir que nós estamos precisando aprender com vocês, né? Com vocês que eu digo, vocês de Camaraú, e com vocês que fizeram um trabalho de pesquisa qualitativa, né? Usando o psicodrama, que embasa bem esse jogo de redes, né? Então, agora aproveitando, nós estamos aqui em 12 pessoas, é isso? A gente podia dividir em 2 grupos de 6, para a gente reverberar o que os trabalhos trouxeram de contribuição. Eu pensei, lendo o trabalho de vocês, da confecção da rede, né? E vocês fizeram as metáforas aí com os pontos de rede. Eu sou leigo nesse assunto e aprendi um pouco, né? E que a gente pudesse agora virar um pouco os tecelões de rede, conversando sobre o que a gente ouviu, sobre o que vocês vão acrescentar, vão refletir e vão compartilhar. Então, eu queria que a gente se reunisse em 2 grupos aí de 6, 7, para fazer essa conversa entre vocês e formar uma rede. Só que essa rede vai ter uma figura ou uma mensagem, ou um personagem ou uma mensagem que vai estar escrito nessa rede ou desenhado nessa rede. Então, primeiro vamos conversando sobre o que a gente ouviu, sobre o que emocionou a gente, sobre o que questionou a gente. E daí a gente se reúne de novo para juntar as 2 redes formadas e fazer uma maior rede ainda. Pode ser assim? Já tem no 2 salas aqui. Você tem alguma indicação? Fica por acaso? Os 2 Por grupos? acaso. O Zoom é que dividiu, tá? Tá bom. Então, eu vou abrir. O Zoom é inteligente, então ele faz Isso. Quanto boas tempo nessa misturas. conversa, Luiz? Bom, nós vamos até as 9, né? 15 a 20 minutos, né? Se for muito, a gente termina antes. Se for pouco, a gente estende um pouco. Tá, então eu vou marcar aqui. Eu marco 20, se o grupo quiser voltar antes, ele avisa. Sim, Ou marco 15, se ele precisar de mais. pode ser, melhor. Tá bom. Então, temos 15 minutos. Tá, se alguém... Luiz, se você quiser ir para o grupo, teu nome está no grupo, você aperta e vai. Se você quiser ficar aqui na sala, é só você não apertar, tá bom? Eu quero passear entre um grupo e outro. Tá, então Pode você ser? vai para o grupo que eu te mandei agora, vou te mandar agora, e quando você acabar de conversar, você aperta sair da sala. Aí você vai voltar para mim. Daí você me põe no outro grupo, é Aí eu isso? ponho no outro, tá bom? Eu vou passear um pouco para ver o aquecimento, como está. Tá bom. Isso, Tá ok. vamos lá. Duas. Como que é? A gravação, Luiz. Tinha sido Ah. pausada e perdemos a apresentação de vocês. Lu, a Lu até passou mal agora. Eu acho que perdemos uns 2 minutos da palavra do Luiz, ela interrompeu e voltou. Luiz, continuar, a gente vai conseguir capturar. Não, é que perdeu a essência. apresentação de vocês, João. Mas tudo bem. Tudo bem. Vamos O em João frente. apresenta de novo.
Eu queria falar só uma coisinha. Posso? Sim. Foi um prazer estar com vocês. E o João é meu marido, ele me ajudou muito na formatação, na revisão da redação do artigo. E eu estou aqui em Brasília, ele está lá em Fortaleza, mas a gente tem essa união de solidariedade no esforço do trabalho do outro, e valorizando e enriquecendo. Então, eu agradeço aqui em público, que é muito importante para mim ter esse apoio. Eu gostei tanto da sua apresentação que eu esqueci de parabenizar, mas eu embasbaquei-me com ela aqui. Vou fazer em público um reconhecimento. Parabéns. Obrigada. Estava muito bonito. Assim como as outras, né, com as quais Que eu... romântico esse povo, gente. É por isso que essa doutora vai produzir muitas coisas lindas. Redes de solidariedade invisíveis, né? Que a gente não fala, o outro não sabe. Luiz falava sobre Como isso é bom agora. ouvir. Obrigada. Nós estávamos numa rede amorosa e não sabíamos. Sim. Também. Então, foi ótimo. Muito bom. Muito bom. E Então, contem mas comigo acho que... como participante em outros momentos da Revista Vida. Eu acho maravilhoso esse encontro. Acho muito importante. Então, mas eu acho que a importância desses trabalhos exatamente é revelar o que tem no subterrâneo, né? Tem redes correndo e a gente é capturado nelas e não percebe, né? Redes boas e redes maldosas, né? Que às vezes se interceptam uma outra, né? Colidem, né? E é preciso que exista sociômetros, sociatras, né? Sociodramatistas, para revelar essas redes que a gente está capturado, né? E que a gente possa se desvencilhar e construir outras redes mais apropriadas, mais adequadas, né? Mais espontâneas, não aquelas conservadas às vezes com propósitos ruins, né? Porque as conservadas com bom propósito, elas são a estrutura, o alicerce das novas redes, né? Por isso que a gente te convidou, Luiz. A multiplicar essa... Eu queria falar um pouquinho de quem assistiu, né? E até como a gente perdeu um pedacinho da gravação e das imagens, né? O quanto interessante os dois textos. Eu sei que as meninas, a Leila e a Luísa, pensaram antes em quais textos juntarem, mas os dois estão no volume 31 da revista. Então, de qualquer forma, eles se juntaram, né? Os dois falam de vírus, né? Os dois trouxeram esse vírus invisível e os dois trazem vocês falaram, né? Essa solidariedade, os dois trazem o medo, né? Do HIV ou da Covid, a solidariedade, né? O cuidado, achei bonito vocês trazendo o cuidado, a amorosidade nos dois trabalhos, né? E realmente a gente, olhando as imagens, a gente aqui não viu as fotos da Heloísa, eu fui acompanhando aqui com o texto aberto ao lado. Então, a construção dos objetos, né? Das esculturas ali produzidas, e a imagem da rede das meninas, muito bonito. E é isso, a gente entender que a gente está, o tempo todo a gente está no meio dessas redes, né, que o Luiz fala. Políticas públicas são importantíssimas, né? E a amorosidade eu acho que é importantíssimo mesmo, parcerias. Às vezes a gente se sente enredado, né? E daí não é bom. Daí são redes que estão tirando a nossa liberdade, né? E a gente precisa saber se desvencilhar delas. E daí a gente precisa do socorro de outras redes, né?
que estão passando perto, né? Eu lembro Situações um como essa. pouco do carnaval, né? O carnaval antigo de salão, que a gente fazia aqueles cordões, né? Então, de repente, a gente mudava de cordão, né? Tinha alguém interessante na outro cordão, passava perto, a gente dava a mão, alguém puxava, a gente estava livre daquele cordão que a gente não queria estar, a gente queria estar perto de alguma menina, né? A menina queria estar perto de um rapaz, estava no outro cordão, então Outros passava perto, interesses. alguém estendia a mão, a gente pulava fora. Então, a gente tem que ver as redes que passam do lado e que salvam a gente. E aquelas que não forem boas, a gente saber vê-las e não se Aí envolver. fora, Aí fora. Não deixá-la nos envolver. desmancha Quem a rede. gostou dessa rede, que puxe outros, né? Muito bom. E acho que aqui a nossa revista é uma rede também, né? Que a gente tem que ir puxando outras pessoas também, até para aumentar, para ampliar, dar outros pontos, né? Mas eu gostei das meninas falarem dos pontos, né? Tem ponto abacaxi também, né? Mas o abacaxi é real, viu, André? O formato do abacaxi. Muito embora essa conotação que você está dando aí também exista nesse momento. Mas lá na Paraíba também eles produzem muito abacaxi também na agricultura. Tem alguma coisa a ver? Eu sei que os grandes produtores de abacaxi são eles lá. O abacaxi da Paraíba é famoso no Brasil inteiro. Legal. Mas o que é um ponto abacaxi? É um ponto confuso? Não, ela tem o formato de abacaxi, né, Leite? Isso, na Renascença, sim. Mas aí, na analogia que as rendeiras trazem, que a gente traz no trabalho, é um ponto contraditório. Porque até para fazer ele, você tem que ser contraditório no traçado. Não tem uma linha reta, não tem aquelas simetrias, né? Depois que o contorno fica nítido. E o que acontece o tempo todo nas redes, né? Como aconteceu lá. Terem que sair do isolamento para brigar politicamente, daqui a pouco se isola de novo e quebra o protocolo, assume o protocolo e fica na contradição e sobrevivendo. Assim como a gente vê em outras situações. O que vocês chamam de... Hã? O que vocês chamam de cianinha? Cianinha? É, Eita, Luiz, eu vou ter que lembrar aqui agora. está no trabalho de vocês. Vou consultar o trabalho, são tantos pontos. Olha, eu até falar, eu recomendo que vocês olhem nas referências, lá tem a referência dessa cartilha que as rendeiras fizeram. E aí, nessa cartilha mostra os relatos das rendeiras e elas explicando cada ponto, que foi onde a gente conseguiu tirar as metáforas, né? O cianil eu vou ter que abrir aqui de novo para ver. Eles são muitos pontos. Cianinha não é tipo como se fosse uma barrinha, assim, uma rendinha bem delicadinha. Eu vi agora no vestidinho, a cianinha, bota em vestidinho assim. Isso. Fazendo um zigue-zague pequenininho. Em ondas do mar. Isso mesmo. Porque a cianinha tem a ondulação. Ondulação. Então, os pontos fortes, pontos altos, pontos baixos, né? Eu queria ver o significado que eles deram. E é bem característico, né, do ir e vir, de sentir e não sentir, de estar sofrendo e melhorar, e todas essas nuances, né, da vida afetiva que a gente sabe que é desse jeito, né? Não é só ali nessa Malaú e nem com os HIV. Eu entendi como se fosse uma derivação da rede principal, né? Alguma coisa que saísse e se expandisse, é isso, mais ou menos? Não. Mas eu tenho quase certeza que sim. Eu estou aqui procurando, mas depois eu mando no grupo para vocês, que é uma referência, sim, a essa forma de conexão em rede. Mas eu queria achar a frase que elas falam para dar o significado na cianinha. Cada ponto que elas vai ter uma síntese, uma frase bem emblemática, mas é bem nesse sentido. Traçado que gera conexão entre os pontos. Isso, pronto. Então, tem
O interessante desse trabalho é que ele tem várias camadas simbólicas, várias camadas de referência do que eles mesmos trazem na cultura deles. E aí, tem horas que eu tenho que revisitar esse trabalho para lembrar até de Mas o algumas cianinha camadas. é quando ele se cruza, então você vai fazendo a rede, né? Isso. Então, esse ponto aqui do meio é a conexão, né? É o ponto, né? E no caso aqui nosso, são essas conexões, né? Entre um serviço e outro, e como é que eles vão se cruzando também, né? Sim. Então, muito Mas o bom. modelo que vocês trazem, a abacaxi fica entre a área rural e aqueles 2 predinhos de baixo, né? E que é, de fato, o que ainda não obteve conexão. Foi isso que eu vi. Abacaxi, Conexão no sentido das outras, né? Diferente. um abacaxi maior foi entre... Acho que a vigilância sanitária é sempre um abacaxi, né? Nesses momentos, que é uma fiscalização. Mas é bem essa interpretação, né? O abacaxi das dificuldades, das barreiras, né? A exclusão sociodigital é uma barreira, outras barreiras que vão surgindo. Então, são abacaxis que a gente tem que descascar, né? E resolver. Mas no ponto também, né? São abacaxis que são difíceis de se encontrar às vezes, né? Então, você tem que ter uma precisão nesse ponto para você Abacaxi chegar no formato. pode ser um ponto meio cego? Eu acho que na renda o abacaxi ele tem um formato que é difícil de fazer, né? Ele não tem uma lógica que você segue, então é mais difícil, talvez seja isso, né? Talvez não seja um ponto cego, mas talvez sejam barreiras que você vai encontrando até achar uma forma. No gráfico de vocês tem uma lista toda em preto, só tem um em vermelho. Acho que esse é o abacaxi. É a ligação com a vigilância sanitária, né? Ali, eu só vi uma ligação, uma rede, tentativa de rede, talvez. Que é de conflito, né? Porque as outras são fragilidades, né? Mas de conflito mesmo, só esse. Então, tá bom, gente. Podemos encerrar? Eu estou com uma vontade aqui, Luiz. Se me permitem, eu mostro um pouquinho as imagens que a Heloísa falou e não mostrou. Pois não, eu agradeço. Viram o texto? Todos Eu viram? vi. Conseguiram abrir a imagem? Gostei Tem muito alguém das que não fotos. viu? Eu queria Eu só, não vi. se me permitem, eu só mostro as imagens e a gente vai encerrando. Obrigada, Andréia. Obrigada por esse plus. Peraí. Estão vendo aqui a figura 2? Vou tentar ampliar, tá? Esse é o material exposto para o manuseio, que ela falou que vem juntando há muitos anos. Aí cada um foi construindo o seu. A imagem do primeiro participante, com os dinossauros bonequinhos aqui. Não é Lego, né? Como é que chamam? Jogos de encaixe, né? Jogos de encaixe. Este juntou tudo. Participante C, participante D. E eu acho riquíssimo, né, a ideia dessa criatividade que a gente vai tendo para usar os objetos ou para usar os pontos, para falar de outras coisas. Então, essas são as imagens que a Heloísa coloca no texto, enriquece, e só para botar fogo em vocês para verem para lerem os trabalhos. O importante desse jogo, né, que foi feito aí com essas peças, é que cada um buscar uma própria identidade, né? Porque essas doenças, elas rotulam as pessoas. Então, a identidade fica sendo de doente. Nós somos os aidéticos, somos os diabéticos, somos os cardíacos, somos os hipertensos, né? Você vai nos ambulatórios em pós-saúde, eles fazem, bom,
os diabéticos vão nesta sala, os cardíacos nesta. As pessoas não têm nome próprio. Eles têm nome da doença que eles carregam, né? E fica uma identidade patológica, né? E Estigmatizado. muito mais, então, uma doença como a AIDS, que foi muito discriminada. Então, Não acho que muito exageradamente, né? Propiciar eles se verem e cada um reconstruir sua própria identidade, né? Falar, eu sou o dinossauro, né? Ou eu sou o rato, mas eu sou forte, eu sou diferente de você, né? Eu acho que isso é terapêutico, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eles saem diferentes e Sim. saem muito mais satisfeitos em poder estar se reconhecido. E a oportunidade de estar se vendo de uma forma diferente e sendo aceito. Sim. Tá bom. Obrigada. Parabéns Eu só vou pelos dar uma autores. última fala, tá me ouvindo? Estamos ouvindo, Pode? Tati. Queria até ver com a Heloísa, com a Leide, vocês todos em outros trabalhos. Como é um privilégio muito grande que a gente tem, e a gente às vezes não usa por medos, talvez de se expor, não se bom bastante, de ter acesso assim, de guardiões de histórias, temos acesso a muitas realidades compartilhadas, acesso a realidades suplementares também, a cenas de vivências intensas, e o privilégio que a gente tem de conseguir colocar de uma forma cuidadosa para que outras pessoas tenham acesso, tanto para se sensibilizarem com o que está sendo vivido, quanto também para aprender como viver isso de uma maneira criativa. Então, escrever um trabalho, gastar tempo e energia, não gasta investimento, para a nossa evolução e para a globalidade, é um privilégio muito grande. Então, Heloísa, segue aí, faz doutorado, que Obrigada. é um privilégio Tomara. e com certeza você está dando voz a esses mundos invisíveis. E acho que é uma dívida que a gente tem com as pessoas que confiam na gente quando a gente faz um trabalho. Revelar esses mundos invisíveis. Parabéns pelo trabalho, achei lindíssimo. Parabéns para vocês também, gostei demais. Quero ir a Camalá 1 hora e ir lá ver as rendeiras. Deve ser maravilhoso. Ah, sim. Parabéns, Heloísa. Maravilhoso. Luísa, qual é a próxima? Leila, está aí com a data da próxima? Todos convidados. Não estou. É a quarta-feira do mês. Sexta-feira do mês. A quarta Sexta-feira, né? sexta-feira do mês. E outra coisa, 1º de abril, né, Andréia? Que vai a apresentação do documentário. Dia 1º de abril, às 17 horas, a gente convida todos a assistirem com a gente o segundo documentário nas trilhas do psicodrama. É isso, a gente poder ir contando para o mundo de várias formas, por vídeo, por escrita, por trocas, esses trabalhos que a gente faz, né? O nosso próximo evento também, o Congresso Ibero-Americano de Psicodrama, em setembro, né? O virtual, divulgarem aí, porque se não dá para ir no presencial, o virtual nos trouxe possibilidades enormes, né? E esse foi uma possibilidade aberta também com a pandemia, né, Leila? A gente... Certeza. Ficou, então, dia 28 de abril, nosso próximo encontro. Porque dia 21 é feriado, né? A quarta, 28... 21 de abril verdade. é feriado. É feriado. 28 de abril é feriado? Não. 21. Ficou na quinta sexta-feira, porque a quarta sexta-feira é 21 de abril, feriado. Então, cuidado, não é sempre a quarta. É. Ficou dia 28. Então, estão todos convidados. Deixa eu perguntar, essa gravação ela é disponibilizada para nós? Ela vai para o YouTube. Ah, legal. Tá bom? Mas aí dá para a gente saber como acessar? Então, YouTube, a gente é FEBRAP, põe Federação Brasileira de Psicodrama no YouTube. Que aparece. Se você pôr Federação, aparece. Aí tem outros eventos, tem as revistas do ano passado,
tem a comemoração do centenário, tem tudo lá no YouTube. E É aí... uma questão de data, né? Se procurar FEBRAP no YouTube, é a data de Chala. Não, acho que tem uns temas, assim, tipo Revista Viva. Então, você vai encontrar várias edições da Revista Viva. Se você escrever no Google Revista Brasileira de Psicodrama YouTube, já vai... Aqui a minha está caindo a primeira com a Márcia Bernardes. Mas já vão aparecer outros. Vai aparecer o documentário também nosso, do psicodrama. Tem um monte de coisa no YouTube. A partir de quando esse, então? Não, talvez a Bruna precise editar, juntar os 2 pedaços, então pode esperar um pouquinho, tá? Mas vai estar lá. Não é assim automático, mas chega rápido, não demora. Bruna não demora muito, não, para colocar Antes lá. da próxima já está pronto. Já está no YouTube. Tá bom. Gente, Então, tá bom. foi realmente Obrigada. muito bom. Eu amei Muito bom. estar aqui com Obrigada. vocês. Foi muito E acho bacana. muito importante. Luiz, falar alguma coisa. Eu acho muito Maravilha. importante vocês virem sempre, porque cada vez é uma vez. Então, hoje a gente viu aqui, de certa forma, a oportunidade da segunda vez, porque zerou tudo e recomeçou, não é? Tanto num trabalho quanto no outro. Aqui também, vamos zerar tudo? Claro que a gente pode buscar no YouTube. E vamos daqui para frente, apresentando diferentes diretores, vocês trazendo outras pessoas. Esse horário ficou bom para vocês? Para mim, ok. Então venham, viu? Vocês contribuem muito, muito. A gente aprende muito aqui. Vocês não sentiram isso? Sim. Com certeza. Então, eu vou ter um grande prazer de encontrá-los na próxima. Né, Luiz? Você também... Científica, né? Onde os trabalhos eles estão de nível internacional, não é? E acho que devemos continuar assim, e vocês serem exemplo para os que estão chegando. Agradecer a Leila pelo convite, que eu sempre falo para a FEBRAP, eu não digo nem sim nem não, digo obrigado. Né? É sempre uma honra estar com vocês. Então, até a próxima vez. A sexta não me é muito agradável, porque é o dia do sextor, né? É o dia da... Eita, como é da farra. Mas, Gostei, viu? Luiz, foi ótimo. Mas é só uma por mês. Tá certo. Não, mas- daqui a gente vai sextar, daqui. mas Tá é só bom. uma... Ainda dá tempo para quem quer, né? Às vezes coincide do dia que convidam a gente também para a chopada, para o churrasco. Então, Você está. mas tudo bem, vamos lá. Esse é o melhor dia para todo mundo, continue assim. Tudo bem. É que é Estamos aqui. Então tá bom.